Amados irmãos, é chegada a hora do início de nosso culto nesse domingo 27 de dezembro, último domingo do ano de 2020, com as suas marcas específicas, né? Marcas do ano 2020. Nosso último domingo. Nós queremos louvar a Deus por essa estrada que passamos, ainda que difícil, mas o Senhor nos trouxe até aqui, então Ebenezer, né? Graças a Deus, porque Ele nos tem livrado e nos tem conduzido até aqui. Não um coração pleno, porque brasileiros e brasileiras perderam suas vidas de maneira dolorida, difícil, sem uma despedida, sem um aconchego carinhoso final. Muitos foram infectados, mas graças ao bom Deus, muitos também se livraram. E também porque já se avizinha aí chegando o imunizador, que poderá causar um pouco mais de tranquilidade, ainda que, eu creio, os propósitos de higiene e cuidado devem ficar marcados para sempre conosco. Mas sejam bem-vindos, vamos começar o nosso culto, vamos com alegria louvar o Senhor nessa última noite de dominical, lembrando que nosso culto de 31 de dezembro também será às 19 horas. 19 horas, vamos todos sintonizar o culto da igreja e vamos participar dele como se aqui no templo estivéssemos. Vamos tentar levantar a alegria do final do culto, final de ano, que sempre tínhamos, né? Muito bem, nós vamos então, depois de tudo isso, orar ao Senhor. E para essa oração eu quero convidar a irmã Mara Trilles para nos conduzir nesta oração inicial. Boa noite, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus por mais este momento. Senhor nosso Deus, graças te damos por reunirmos em teu santo nome, para louvar-te, para adorar-te, para aprender da sua palavra. Senhor, graças te damos por tua presença em nossas vidas. Tanto aprendizado através das perdas, das lutas e das vitórias, Senhor. Como este ano foi difícil, Senhor, mas tu esteves junto do teu povo, nos sustentando, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, sê conosco, Senhor. Nesta noite te pedimos, através das tuas palavras, que venham, Senhor, nos fortalecer, nos abençoar no ano que se inicia em 2021. Graças te damos, Senhor, porque sabemos que tu estás com teu povo, Senhor, dando a vitória. Senhor, abençoa o pastor Elias Werneck, a irmã Graça e toda a sua família. Graças te damos, Senhor, pelo Espírito Santo em nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso culto tem um verso que chama a atenção para a condução dele, para o foco do culto. Salmo 81, verso 1, que diz assim: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, e erguei vozes alegres ao Deus de Jacó. Mais uma vez, cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, e erguei vozes alegres ao Deus de Jacó. Cantaremos agora duas músicas, És tu única razão e te louvarei. Vamos então com alegria em casa participar dessas duas músicas de louvor ao nome de Deus. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Erguei vozes alegres ao Deus de Jacó. Cante conosco, irmão, aquele que é o único que devemos adorar, que devemos glorificar. Cantemos com bastante animação. Se puder, bata palmas.
louvarmos ao Senhor, esse Deus que mesmo passando por momentos difíceis, de dor, de sofrimento, essa pandemia que tem nos afastado uns dos outros, mesmo assim nós podemos louvar. Então, cante conosco agora, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há do que render e te adorar, porque Ele merece todo louvor, toda a nossa adoração. Louve ao Senhor, mesmo estando numa dificuldade grande, passando por um momento difícil, não importam as circunstâncias, mas louve ao Senhor. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparar ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.
Glorificado seja o nome do nosso Deus. A nossa leitura bíblica da 42ª semana trata do assunto o pecado. Já falei várias vezes que neste ano, e vamos prosseguir, nós estamos seguindo a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira que a gente adotou em estatuto. Ela tem um tópico e um verso que justifica aquilo que a gente está afirmando. A ideia é sobre o pecado, mas o mal praticado pelo homem atinge também o próximo. E o texto é de 1 Coríntios 8:12 diz assim: pecamos dessa forma contra os irmãos, ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. Mais uma vez, pecando dessa forma contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. Vamos então passar para o momento de dedicação de vidas e bens. Sempre temos falado, é um momento peculiar do nosso culto, necessário ao culto, parte integrante do culto. Então, enquanto ouvimos essa música, vamos dedicar a Deus a nossa vida e logo depois a irmã Maria das Graças de Freitas Werneck nos dirigirá de maneira gratulatória por essa oportunidade de dar a nossa vida para o serviço do Senhor e nossos recursos também para a manutenção da casa do Senhor, que, aliás, deve-se dizer, ao longo desse ano, difícil como foi, houve muita fidelidade dos irmãos e de muitos amigos, pelo que agradecemos e esperamos que continuem cumprindo, os que são da igreja e os amigos também, na medida do possível, ajudando nessa causa. Oremos, depois do momento de oração pessoal, oremos com a irmã Graça. Oremos, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo significado do Natal. Nós te louvamos porque o Natal, Senhor, representa o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade para conosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Natal é gratidão. Gratidão pela vida em Cristo que recebemos de Ti. E nesse momento, Senhor, os nossos corações são gratos. Nós temos tanto para te agradecer, ó Deus, que neste dia haja muita paz no coração dos teus filhos e que em tudo, Senhor, o teu nome possa ser engrandecido e reconhecido, Senhor, na vida dos teus filhos. Ó Senhor, nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas. Te agradecemos, Senhor, pelo senso de compromisso, responsabilidade, fidelidade dos teus filhos para contigo e para a tua causa, Senhor. Nós te pedimos que tu abençoes aqueles que estão impossibilitados, Senhor, de cooperar. Que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles e que em breve, Senhor, todos possam, unidos, colaborar, Senhor, para o crescimento da tua causa. Ó Deus, abençoa todos os enfermos, especialmente, Senhor, aqueles
com os quais convivemos aqui em nossa igreja. Dá-nos um Natal, Senhor, como realmente desejas que vivamos. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, depois de orarmos agradecidos pela dádiva de nossas vidas, pelos recursos, esse é um momento também de intercessão pelos pedidos que nós temos agrupados aqui. Os irmãos viram, na quarta-feira a minha lista estava bem grande, muitas situações adversas, muitas pessoas, muitos lares infectados pela Covid-19, e no nosso PIB Informa, após o culto, eu sempre trago as mudanças de quarta-feira para o fim de semana, mas vamos curvar a nossa fronte nesse último domingo deste ano. Ano difícil, mas ano de vitória, e vamos nos dirigir a Deus em oração. Coloque o seu pedido, o que foi que você pediu lá no comecinho do ano, na virada de 19 para 20, que aconteceu, ou que não aconteceu. E o que é que você está pensando para o ano que vem? Pense em todas as coisas, tribute ao Senhor com alegria, oremos a Ele. Deus, nosso Pai, no nosso coração passa tanta coisa. Alguns nomes vêm à nossa memória dos que temos orado, famílias que estão vivendo momentos difíceis de enfermidade, o nosso país, a nossa cidade. Ó Deus bendito, essa é uma hora da nossa comunhão em oração. Vem ajudar-nos, ó Deus, como tens feito, aclarando na nossa vida, na nossa mente, o propósito do Senhor. Nós queremos declarar, Senhor nosso Deus, não que exigimos nada, não que determinamos nada, muito ao contrário. Nessa hora, queremos dizer assim: Senhor, nós somos submissos à Tua vontade. Só pedimos que o Senhor clareie no nosso coração, para que possamos seguir com segurança aquilo que o Senhor está querendo para as nossas vidas. O Senhor sabe o que queremos, o que desejamos, o que almejamos, mas isso tudo precisa estar conforme a Tua vontade. Então, Deus e Pai, venha nos ajudar, socorrer naquilo que precisamos e continuar cuidando das nossas necessidades. Olha para o Teu povo, olha para a nossa cidade, para o nosso país e para esse mundo sofrido por essa pandemia. Ó Deus, aproxime de nós algo que possa nos dar mais esperança e certeza de que poderemos trabalhar mais e melhor para o Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa a nova liderança eleita no domingo 20. Unge, ó Deus, esses pensamentos para que possamos, concordes, elevar para bem alto o pendão do Teu Evangelho, a Tua bandeira aqui neste lugar. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
fardo pesado, carregar esta ansiedade, meu coração, que angústia. Ai, é muita ansiedade, muita ansiedade. Eu penso em tantas coisas me preocupam. Sabe o que me preocupa? Ai, a ansiedade. Eu me preocupo com o que eu vou comer. Todos os dias eu tenho que pensar: o que eu vou comer hoje? E amanhã? O que será que eu posso comer amanhã? E se depois de amanhã? Como será que eu vou comer? Ai, quanta preocupação com o que comer. Ai, gente, é muita ansiedade, muita preocupação. Mas sabe, tem mais coisas que me preocupam. E se vier o frio? Como é que eu vou me cobrir? Como é que eu vou me agasalhar? E se vier muito frio? E se a roupa que eu tô hoje se acabar? Como é que eu vou me vestir amanhã? E depois de amanhã? E depois de amanhã? Gente, é muita ansiedade, é muita preocupação. Mas a Bíblia me ensina que mesmo em meio a toda essa ansiedade, eu tenho um Deus a quem eu devo buscar em primeiro lugar. Sabe de uma coisa? A Bíblia é muito especial quando ela me ensina isto. Porque mesmo em meio a este fardo pesado, eu aprendo que eu preciso buscar a Deus e guardá-lo no meu coração. Eu preciso guardar essas verdades, essa certeza de que Deus está comigo o tempo todo. Mas sabe, além de guardar essa verdade, eu preciso falar esta verdade, aprender as promessas de Deus e proferir e contar estas verdades, de que Ele cuida, de que Ele sustenta, de que Ele é meu provedor, de que eu tenho que esperar nele e descansar nele. Mas sabem por que tudo isso é possível? Porque Cristo já viveu todas estas coisas no meu lugar. Ele experimentou estes sentimentos de dor, de sofrimento, e me mostrou que é possível vencer todas estas coisas confiando em Deus. Ele confiou e venceu. E me prometeu que eu também posso vencer e que Ele estará comigo sempre, se eu acreditar que Jesus é o Filho de Deus. A ansiedade é uma promessa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vamos confiar em Deus? Preste atenção na mensagem. Eu tenho a alegria de apresentar, para trazer-nos a palavra desta noite, o irmão Donato Farinelli de Souza. O irmão Donato está conosco há não muito tempo, mas já está muito entrosado entre nós. Este ano será o líder, o presidente do Comitê de Evangelismo e Missões. Terminou seu curso de bacharel em teologia e está iniciando o seu mestrado também no seminário do Paraná, e nós esperamos que tudo vá correr bem na sua vida. Venceu recentemente um momento difícil de Covid-19, Deus preservou sua vida e sabemos que isso tem um propósito. Deus quer usar este servo dele na sua causa e na sua obra. Agradecemos também a companhia da sua esposa, que tem, a Andressa,
que Deus possa continuar também abençoando a sua vida pessoal e profissional e toda a sua família. Com a palavra, então, o irmão Donato para trazer-nos a mensagem dessa noite. Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, saúdo a cada um de vocês aí com a paz, o amor do Senhor Jesus. Louvo ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui nesse momento, compartilhando com vocês a sua palavra, que é viva e eficaz, e que ela possa transformar a nossa vida, e que ela possa ser revelada em nossos corações. Quero te convidar agora, meu querido irmão, a você abrir a sua Bíblia, ou seu aplicativo no seu iPhone, ou Android, e nós irmos no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 22 a 34. Lucas 12, versículos de 22 a 34. Lucas, ele traz aquele momento narrativo do que Jesus estava ali com seus discípulos, e ele traz um tema muito interessante para a nossa vida, que é a ansiedade. E o que é a ansiedade na nossa vida? O que fazer? Passamos aí por um ano de 2020 com diversas situações, principalmente a parte do vírus, decisões governamentais nos proibindo de termos acesso a locais públicos, convívio, enfim, várias coisas nos cercaram durante esse período desse ano de 2020. E agora estamos chegando ao final do ano, que é justamente o período aí, já faltando 4, 5 dias para encerrar esse ano aí, que foi um ano conturbado, com diversas situações, e avaliarmos tudo aquilo que nós passamos durante esse ano. Ou seja, fazer um balanço da nossa vida. Eu tenho esse hábito de chegar sempre próximo ao final do ano, fazer um balanço de tudo aquilo que foi feito, decisões tomadas, o que eu posso melhorar no próximo ano, o que eu posso buscar no próximo ano, enfim, fazer um balanço de tudo aquilo que nós vivemos. Porém, esse balanço ele vai estar apontando para algo que nós queremos ou algo que nós buscamos. E se isso que nós queremos ou que nós estamos buscando num próximo ano, se ele está alinhado com a vontade de Deus ou se ele está alinhado com a nossa vontade. Então vamos ler o que o evangelista Lucas traz para a gente de ensino e que possa refletir e nos ajudar a trazer a maturidade espiritual e fortalecer a nossa fé. Versículo 22. Dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou de forma imperativa: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E Jesus indagou os seus discípulos: visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Mais uma vez, Jesus fala de forma imperativa.
Não olhem para as coisas do mundo. Busquem o reino de Deus, que aquilo ali que vocês estavam correndo atrás serão acrescentados à sua vida. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi o agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm, deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se rasguem ou não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Amém, irmãos? E começamos a reflexão sobre aquilo, sobre a narrativa do evangelista Lucas. O que é a ansiedade? Que ansiedade é essa que Jesus está ensinando aos seus discípulos? E como vimos no texto que acabamos de ler, trata exatamente de um conceito de dependência. Mas a pergunta é, o que é ansiedade? Em geral, quando falamos de ansiedade, partimos do pressuposto de que se trata de sentimentos e pensamentos sobre decisões que precisamos tomar em nossas vidas, ou a busca de algo que desejamos, que gera o estado de agonia, aflição e angústia. E eu busquei alguns significados aqui para a palavra preocupação e ansiedade, e o dicionário Roace e o Webster 1828 traz alguns significados a respeito dessas duas palavras. Desconforto físico e psíquico. A ansiedade, a preocupação, ela causa um desconforto físico e psíquico. A ansiedade, a preocupação, ela traz agonia, aflição, angústia, desejo intenso e impetuoso e o anseio. Toda decisão que tomamos, ela é baseada no que pensamos, no que queremos e no que precisamos. Muitas pessoas na vida tomam suas decisões baseadas em sua própria capacidade, de acordo com as circunstâncias à sua volta e de acordo com as suas necessidades. São impulsionadas a seguir um caminho que nem sempre é agradável e não estão preparadas para as consequências. Por exemplo, está sentado no sofá da sala, estressado com o seu trabalho, cheio de preocupações, a ansiedade transbordando com tantos os problemas que vão acontecendo na sua vida pessoal, sua vida profissional, sendo bombardeado pela mídia que a todo momento traz um volume absurdo de notícias negativas. E aí está ali, não, preciso relaxar, preciso descansar, não aguento mais isso, enfim, preciso achar uma válvula de escape. E ele está ali na telinha do telefone. Aí do nada surge uma promoção ali de uma viagem, vou viajar que eu vou distrair minha cabeça um pouco. Preciso dessa viagem a qualquer custo. Ele vai lá, toma a decisão de comprar em 12 vezes no cartão de crédito sem juros. Uau! Negócio da China que ele fez. E muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, uma decisão dessa, mal pensada, seduzida pelas circunstâncias que a cercam, vai gerar uma outra ansiedade, uma outra preocupação lá na frente. Por quê? Quem garante que realmente aquela decisão tomada de viajar cabe no orçamento daquela pessoa? Ele buscou uma válvula de escape para se livrar de uma angústia, de um desconforto, de uma preocupação. Sequer, de repente, ele teve o discernimento de fazer suas contas, se aquele momento é o momento ideal. E assim ele vai gerar mais um problema lá na frente. Meu irmão e minha irmã. O que precisamos ter em mente é que a nossa válvula de escape é Jesus Cristo. É seus ensinamentos, sua palavra. É por isso que tem coisas na vida que precisamos pensar muito antes de tomarmos uma decisão equivocada. Porque quando fazemos algo motivado pela ansiedade, nos arrependemos depois.
E quando lemos o texto do evangelista, de Lucas, descobrimos que para não ficarmos ansiosos, se predispõe uma decisão. E a grande pergunta é: o que fazer para não ficar ansioso? Quais as consequências em nosso relacionamento com Jesus, quando cedemos à ansiedade, quando permitimos que a ansiedade entre em nosso coração e na nossa mente? O texto pressupõe alguns critérios, ou demandas, ou termos, que nos ajudam a entender o que Jesus nos garante quando o obedecemos. E eu separei 3. O primeiro é que não devemos nos preocupar, a fé. Que a nossa vida tem valor, dependência de Deus. E que Deus nos sustenta, provisão e providência do Senhor. Entendemos que a ausência de qualquer uma dessas demandas é o suficiente para desestabilizar nosso relacionamento com Jesus. Em outras palavras, tem-se uma tarefa de analisarmos o que significa e o que traz certas implicações quando somos tomados pela ansiedade. Todas essas explicações que Jesus dá, através do Evangelho de Lucas, é de que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, nem com o que ter, que pois quando corremos atrás de coisas materiais e nos preocupamos com amanhã, nós somos comparados a um pagão. Ou seja, nós somos comparados a uma pessoa que não adora a Deus. E essa é a condição. Se você confia em Jesus e o adora, então não podemos pensar nem permitir que o pensamento ou sentimento A, B ou C tome conta do nosso coração. Porque se você permitir que o sentimento A, B ou C tome conta dos seus pensamentos e do seu coração, a condição é essa: você pode ser considerado como um pagão, como alguém que não adora o Senhor. Obedecer a Jesus é uma decisão carregada de consequências. Porém, Ele não quer nos desencorajar. Ao contrário, Ele quer nos estimular a perseverar em nossas vidas. E para irmos um pouco mais além, precisamos entender o cenário que Lucas constrói a partir do versículo 22. Que Jesus diz: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu, Jesus, lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. O próprio Deus falou: não se preocupem. Eu estou dizendo para você, não se preocupa quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Ao que tudo indica, Jesus estava ensinando aos seus discípulos, os quais estavam preocupados, pois haviam aberto mão de tudo o que tinham a fim de segui-lo. E o diagnóstico que podemos fazer é que não devemos nos preocupar com aquilo que serve à vida, pois a vida vale mais que as coisas que a sustentam. Parece banal, meu irmão, minha irmã. Mas a afirmação de Jesus, ela apresenta um horizonte muito amplo. Pois ele declara que aonde está a nossa garantia de vida? E a nossa garantia de vida está na ação soberana do Senhor. Mas o que é a ação soberana do Senhor? O que é a ação soberana de Deus? Se Deus cuida das aves e das coisas efêmeras, como as flores do campo, ou a erva que brota por um dia, é insensato angustiar-se com a vida, sobre a qual o homem não tem poder algum. A preocupação não livra o dia de amanhã das aflições, apenas rouba o dia de hoje a sua força. Ou seja, aquele momento que você está ali angustiado, desesperado, extremamente preocupado com o que vai acontecer no dia seguinte,
Não que a pessoa tem que ser relapsa e não ter as suas responsabilidades, que é diferente. Mas o tempo que ela passa ali durante o dia inteiro, refletindo sobre o amanhã, pensando o que fazer, alimentando sentimentos de angústia, de preocupação, o dia dele vai minguando. O dia dele vai dissolvendo de uma tal forma que o dia vai passar e vai chegar no final do dia cansado. A troco de quê? Nada. A preocupação é enganosa. Ela nos dá uma falsa perspectiva de vida, a qual tenta nos convencer de que a vida é feita do que comemos ou vestimos. Preocupamos-nos tanto com os meios que acabamos esquecendo do fim. E o que é o fim? É a glória de Deus. A preocupação nos impede de enxergarmos o mundo ao nosso redor e a maneira que Deus cuida da sua criação. A preocupação nos conduz ao erro de negar o cuidado e o amor de Deus para com as nossas vidas. Que muitas das vezes supomos que podemos garantir o nosso futuro ao obtermos temporariamente aquilo que precisamos para as nossas vidas diárias. Quando Jesus diz, não se preocupem, não é que devemos ficar de braços cruzados, esperando que Ele nos alimente, que tudo caia do céu sobre as nossas vidas, que o maná caia do céu, sentados de braços cruzados. Não, meu irmão, não é isso. O que Jesus diz é para você não se preocupar, mas faça a sua parte. O que Ele faz é nos encorajar a confiar em Deus e a cooperar com Ele, usando a capacidade e oportunidades que Ele nos dá. Ah, irmão Donato, mas é fácil ficar aí em cima falando. Você não sabe o que aconteceu na minha vida? 2020 foi o pior ano da minha vida. Minha vida financeira está totalmente desestabilizada. Minha vida sentimental está abalada porque eu perdi ente querido. Enfim, são vários os motivos que muitas das vezes são usados para desestabilizar a sua fé. 16 de março desse ano, aproximadamente umas 10h30, 11 horas da manhã, no início da pandemia, recebi uma mensagem de texto do dono da empresa onde eu trabalho. Em função da pandemia que estava se iniciando, veio uma mensagem de manhã cedo. E aquela mensagem veio assim de uma forma, no momento que eu estava ali estudando, e a mensagem, quando eu li assim, eu falei, nossa, mas naquele momento ali, eu tinha duas opções. Ou eu permitia que os meus pensamentos, os meus sentimentos de preocupação, angústia, ansiedade, com que envolve a minha vida e a vida da minha família, de como eu iria resolver tudo aquilo ali, eu tinha a decisão de ou me preocupar com fatos e coisas da minha vida, ou eu poderia tomar a decisão de falar assim, Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Digeri a mensagem e fui na cozinha conversar com minha esposa, passei para ela o que tinha acontecido e falei para ela, Deus proverá. E Ele proveu, meu irmão, muito mais do que eu precisava, abundantemente, sacudidamente, transbordantemente. Ah, mas eu não falo isso para mim vai descer. Não, meu irmão, pelo contrário. Eu falo isso porque nós precisamos ser submissos ao Senhor. Não podemos permitir que o que está ao nosso entorno roube, enfraqueça a nossa fé. E é assim que, através do Evangelho de Lucas, a narrativa de Jesus, ele vai nos ensinando. E por isso que eu acredito que quando Jesus olha para cada um de nós e diz, não se preocupem, ou seja, presta atenção, meu irmão, no que eu vou te dizer, confia em mim e nada irá lhes faltar. Quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? No versículo 25, Jesus já faz essa outra colocação. O que você, se ficar estressado, preocupado, ansioso, o que isso aí vai melhorar na sua vida? O que isso vai te ajudar? Jesus já fala, nada. Jesus afirma que por mais que nos preocupamos com o que acontece em nossas vidas, isso não irá acrescentar absolutamente nada em nossas vidas, não acrescenta nem um minuto. A única coisa que a preocupação é capaz de fazer é encurtar nossos dias, nos privando de saúde e da nossa própria vida. Enquanto estava preparando o esboço do sermão, tive acesso a uma informação que é muito interessante, justamente se encaixa nesse versículo 25. O jornal Correio do Povo publicou uma matéria em junho de 2019, que, segundo a pesquisa realizada pela OMS, 18,6 milhões de brasileiros sofrem de crise de ansiedade e são dependentes de medicamento. E Jesus fala, seja dependente de mim, somente de mim, e tudo eu te acrescento. Segundo o psiquiatra Daniel Martins Barros, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, ele confirma duas frases. E é o que ele mais ouve na sua clínica. A primeira frase é na primeira consulta. Eu não queria tomar remédio, doutor. Uma segunda consulta surge uma nova frase, uma segunda frase. Eu não quero parar de tomar remédio, doutor. O que é remédio para o mundo, para a cura da ansiedade, o que é aquela medicação química para a cura da ansiedade que o mundo oferece, não desprezando a medicação, pelo contrário. Mas o que é para o mundo, muitas das vezes, aqueles que não têm acesso à palavra do Senhor, para nós que temos acesso, o nosso remédio se chama Jesus Cristo. Ele é o único que cura, Ele é o único que salva, Ele é o único que transforma. Ele é o único que renova. Ele é o único que fortalece. Em alguns casos, meu irmão e minha irmã, não é a falta do poder de Deus, mas é a falta de fé. Porque se Jesus fala, não tema, e eu estou temendo, o que está em jogo? Não é o poder de Deus, é a fraqueza da minha fé. Versículos 29 e 30. Não busque ansiosamente o que hão de comer ou onde beber. Não se preocupem com isso. Jesus volta a reforçar a colocação dele mais uma vez. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Deus é um Deus de amor. Ele não quer que você seja privado daquilo que você conquista, do que o mundo, de uma certa forma, coloca a nosso dispor para que possamos ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida profissional melhor. Mas isso não pode se sobrepor a Ele. O que Ele quer é relacionamento. O que Ele quer é intimidade conosco. A preocupação é deformadora. Ela nos impede de crescer e nos torna semelhantes a um mundo que não conhece a salvação. A preocupação contraria a vida cristã e é pecado. Mas preocupação é pecado, irmão Donato? Sim. E eu vou te dizer por quê. Como dar testemunho ao mundo perdido e encorajar as pessoas a depositar a sua fé em Jesus se nós mesmos duvidamos de Deus e nos preocupamos? Não é uma incoerência pregar a fé e não praticá-la? Então, meu irmão, é pecado. Versículos 31 e 32. E Jesus, mais uma vez, de forma
imperativa, ele vai falar assim e vai te dar a solução. Ele vai te dar a resposta. Ele vai sair do ponto A para o ponto B e vai falar assim, ó, isso tudo aqui você tem que fazer isso. Não é fazer uma prova sem ter a resposta. Ele vai estar ali te ensinando, ele vai estar ali te discipulando, como ele fez com os apóstolos. Era um momento de discipulado, era um momento de cuidado, era um momento de amor, de compaixão, de graça. E ele diz, busquem, pois o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Interessante que Jesus, nesse versículo, ele sai de um lado negativo, de dizendo que para a pessoa não se preocupar com aquilo ali, muitas das vezes pode ser entendido, ou de repente naquela situação ali de discipulado, os apóstolos falam, não, peraí, Senhor, mas como? Eu preciso comer, eu preciso beber, e aí? Aí ele traz para um lado positivo, ou seja, ele sai de um lado negativo e vai para um lado positivo. E ao instruir seus discípulos de como viver, busquem o reino de Deus, não busquem as coisas, busquem o reino de Deus, o reino de Deus vai te suprir, não fiquem cegos pelo que o mundo te oferece, não fiquem cegos pela vaidade de ter que ter alguma coisa na sua vida, porque o teu vizinho tem, não, busca o reino de Deus, que essas coisas vão ser acrescentadas. E dessa forma, ele apresenta o que envolve o reino de Deus. Os seus ensinos são simples, mas às vezes são difíceis. E são verdadeiramente contracultural. E já aponta o que é prioridade na vida do cristão. Essa conduta de vida significa que devemos trazer outras pessoas para esse semelhante modo de viver e contribuir com o crescimento do reino. Falamos há pouco. Como vão dar testemunho a um perdido e encorajar as pessoas a depositar a fé em Jesus, se nós mesmos duvidamos de Deus e nos preocupamos? E Jesus quer o oposto disso. Jesus quer que nós demos bons testemunhos. Jesus quer que levemos essa confiança, essa segurança para aquele irmão que está lá fora, dependente da medicação para controlar a sua ansiedade, a sua depressão. Aquele irmão que muitas das vezes, só o fato de ir no consultório de um psicólogo, de um psiquiatra, de um analista, aquilo ali já o afaga, como se fosse a solução para a vida dele por tudo que ele vem passando. Não que não precisamos da ajuda dos especialistas, sim, precisamos. Mas o problema é onde ele está colocando, se apoiando. Em que ele se apoia? Na capacidade de um outro homem? Ou na palavra de Deus que diz, não se preocupe, não temas, eu sou contigo, nada vai te faltar? Quando verdadeiramente honramos a Deus, Deus honra a nossa fé. Podemos até não alcançar as riquezas que o mundo entende ser riquezas. Porém, nada, meu irmão, nada nos faltará. Você pode estar passando por necessidade, dificuldade financeira, mas creia, meu irmão, você vai superar, Deus vai te ajudar. Quando passar lá na frente, você vai assim, mesmo que tenha pouquinho na sua geladeira, no seu armário, mas não te falta. Tenha seus olhos voltados para Jesus, Ele vai te suprir. O conhecimento de que o reino de Deus está raiando nos liberta da ansiedade e da preocupação. Pois os que recebem esse reino e a justiça nele proclamada, percebem que tudo que é necessário à vida é provido por Deus. Usamos aquilo que Deus nos dá, a nossa capacidade física, nossa capacidade cognitiva, investimos em estudo, nos aperfeiçoamos profissionalmente, e Ele vai nos acrescentando, Ele vai nos dando,
as oportunidades vão surgindo e a nossa vida vai crescendo. Então, meus irmãos, dessa forma, o conhecimento de que o reino de Deus está raiando nos liberta da ansiedade e da preocupação. Pois os que recebem esse reino e a justiça que nele é proclamada, percebem que tudo é necessário à vida e é provido pelo Senhor. Os versículos 33 e 34, já estamos caminhando aqui para o final, nos diz: vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se rasguem ou bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A grande pergunta é: onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Pessoas, às vezes, constroem os seus impérios, suas vidas financeiras, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, a gente observa dentro da sociedade, que na hora que perde aquele tesouro, ou seja, aquela falsa riqueza aos olhos do mundo, se acabam. E o que vai ser da vida daquela pessoa? A fé dela vai estar apoiada em quê? A vida dela vai estar apoiada em quê? Nos bens materiais ou em Jesus? Se nosso coração estiver nas coisas passageiras deste mundo, passaremos os dias preocupados. Mas se estivermos voltados para o que é eterno, a paz de Deus guardará nossa mente e o nosso coração. E é isso, meu irmão. Aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu coração? O que você busca? O que você espera de Jesus? E eu quero concluir trazendo para uma reflexão para mim, para você, para todos nós, de como vencer a ansiedade, como vencer a preocupação. E eu separei 3 pontos curtos com alguns versículos para que possamos, diante de tudo aquilo que Lucas trouxe na narrativa de Jesus Cristo, tudo aquilo ali que foi nos ensinado por Jesus, mais um complemento do que a palavra de Deus como um todo, ela traz para a nossa vida. E o primeiro ponto é: como vencer a ansiedade e a preocupação? Confiando em Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! Eu não preciso me preocupar com o futuro. Eu não posso ser relapso, mas eu não preciso carregar esse peso da preocupação nas minhas costas. Eu não preciso carregar esse peso da ansiedade nas minhas costas. Angústia, preocupação, não. Estamos passando por um momento de turbulência, sim, mas onde está o nosso coração? Aonde a nossa fé está apoiada? Precisamos ter os nossos cuidados de higiene pessoal com relação à contaminação? Sim, mas não podemos nos apoiar no medo, na insegurança. O salmista, no Salmo 37, 25, diz: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Meu irmão, se você está passando por alguma dificuldade, não temas. O Senhor é contigo, Ele vai te suprir. Não permita que as circunstâncias ao seu entorno
contamine seu coração, contamine seus pensamentos e enfraqueça a sua fé. Um segundo ponto, confessando a palavra de Deus. Levanto meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E torna a repetir, não se estribe no seu próprio entendimento, meu irmão. O seu socorro vem de Deus, não vem das coisas, não vem dos bens materiais. Isaías 41:10, por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Irmãos, quando a gente passa pela dificuldade, quando a gente passa pelas adversidades da vida, precisamos aprender a confessar a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não é esse jargão que usam por aí, conhecereis a verdade vos libertará. Lógico que a verdade, falar a verdade para o próximo é importante, sim. Mas o mais importante é nós cristãos sabemos que a verdade é a palavra de Deus. E quando eu confesso a palavra de Deus, ela transforma a minha vida e o meu coração e o meu caráter. Imagina o salmista lá no Salmo 23 falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como é que eu vou confessar essa palavra? Eu confesso ela da boca para fora ou com fé? Estou passando por adversidade na minha vida, como é que eu confesso essa palavra? Da boca para fora ou com fé? É com fé. Se ele fala que ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, a palavra é viva e eficaz para se cumprir na nossa vida. Confesse a palavra de Deus, meu irmão. Não permita que as circunstâncias tomem seu coração e seus pensamentos. E você vai ver no final, que você vai olhar para trás e vai dizer assim: nossa, o meu pastor, o meu Senhor disse que nada ia me faltar. Foi pouquinho? Foi, mas nada me faltou. Foi apertadinho ali no almoço, na janta e no café da manhã? Foi, mas não faltou. Não permita que as circunstâncias transformem seu pensamento e seu coração. Vai enfraquecer a sua fé. Creia, confesse a palavra do Senhor. E o terceiro ponto para encerrarmos. Onde nosso coração deve estar? Quando ficamos ansiosos, desviamos do nosso olhar de Deus e de tudo aquilo que Ele já fez e é capaz de fazer. Permitimos que a ansiedade habite nosso coração. As preocupações do mundo, a correria do dia a dia, os imprevistos, são coisas que podem tirar a nossa paz. Mas apesar das circunstâncias, devemos acreditar no poder de Deus e confiar nele. Porque Ele é capaz de fazer, Ele é capaz de nos ajudar, e é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Ele não vira as costas e os olhos para os necessitados, não, meu irmão. O que o mundo vende, que é um Deus isso, é um Deus aquilo, não, é mentira. Ele está com seus olhos voltados para os seus filhos, para ajudar. Ele está com os olhos voltados para os seus filhos, para estender a sua mão e falar: venha, meu filho, eu sou contigo. Mas apesar das circunstâncias, Ele estará sempre conosco. Para vencermos qualquer obstáculo que surge em nosso caminho, na nossa trajetória de vida. No Salmo 94, versículo 19, o salmista diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Aleluia, Senhor. Paz e esperança é o oposto da ansiedade. Paz e esperança é estado de quietude e tranquilidade. É estarmos livres da agitação e da perturbação pelas paixões do mundo. É estar em paz e reconciliar-se e viver de forma harmônica com o Senhor. A esperança bíblica é a fonte de felicidade inefável. E concluo com a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação.
Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Amém, meus irmãos. Que o Senhor possa abençoar cada coração, cada casa, cada lar, que toda essa que passamos durante o ano de 2020 sirva de aprendizado para a gente e que tenhamos um 2021 abençoado, fortalecido pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amados, agora é hora de cantar fidelidade. Cantemos fidelidade após essa mensagem que ouvimos da parte de Deus pelo coração do irmão Donato. Cantemos. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada pode ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, amém? Fechando o nosso culto, nosso último momento de oração, que será conduzido pela irmã Maria de Lourdes Barros Bastos. Que Deus nos dê um final de noite abençoado. Já estamos pertinho da noite de encerramento, dia 31, quinta-feira, estejamos juntos às 19 horas. Tenham isso em mente para poder assistir todo o culto. E nós vamos, naquela ocasião, encerrar uma série de mensagens começada lá no início do ano e vamos ter a última agora nessa noite de vigília. Vamos falar das nossas prioridades. Então, Deus abençoe a todos. Oremos com a irmã Maria de Lourdes.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo dia de paz que o Senhor nos concedeu. Nós queremos te agradecer pelas suas misericórdias para conosco. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é bom, ó Deus, e as suas misericórdias são para sempre, ó Pai. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor até aqui tem nos protegido, tem nos guardado, ó Deus. Nós queremos te pedir por cada irmão da nossa igreja, pelo nosso pastor, pela família, Deus, por cada família da nossa igreja, Deus, que cada um possa ser guardado e protegido por Ti. Dai-nos uma semana de paz, ó Deus, na sua santa e bendita presença. Dirige as nossas vidas, dirige os nossos passos. Pai, nós te suplicamos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nosso momento de bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus os abençoe. Você está assistindo o PIB Informa. Quarta, dia 23. A meditação bíblica estará sob a responsabilidade do pastor Elias. Tratará da primeira carta aos Tessalonicenses. Conselhos práticos. Quinta-feira, dia 31. Nossa celebração de fim de ano será virtual e iniciaremos o culto às 19 horas. No domingo, dia 3, culto da manhã, celebraremos a Ceia do Senhor. Lançaremos nossa campanha de missões mundiais no segundo domingo de janeiro pela manhã. Estejam em oração. Pedidos de oração. Irmã Diva da Costa Paiva pede nossas orações por seu esposo, senhor Henrique, hospitalizado com a Covid-19. Está em Angra dos Reis. Pede por seu filho, Sérgio Henrique, e esposa, também com a Covid-19, e por sua sobrinha neta, que passará por cirurgia ortopédica. J. Santos continua pedindo nossas orações pelos seguintes casos de enfermidade: Gilton, Elisângela, Gibson e família, Pastor Stuart e Cláudio, e também por Felipe, desempregado. Devemos orar pela irmã Maria Aparecida Libório, hospitalizada com Covid-19. Irmã Maria Marquesa Dias recupera-se bem do acidente, mas está passando por outras dificuldades sérias de saúde. Lembremos de sua família. Irmão Oscar de Lima recebeu alta hospitalar, recupera-se em casa. Pedidos para o culto do dia 31. Os irmãos que desejarem encaminhar seus pedidos de oração para o dia 31 devem utilizar o formulário que estamos divulgando nas mídias da igreja. Este foi o PIB Informa. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org.
Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.